Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Faz um tempo já que eu não faço vídeo aqui para o canal, mas estou me programando para trazer um conteúdo aqui para vocês hoje. E na verdade vou bater um papo com vocês sobre a revisão da vida toda. Sabemos que esse mês de julho, inclusive hoje é dia 22 de julho, sexta-feira, sabemos que esse mês o STF está de férias, então não tem pauta de julgamento, não tem informações sobre essa questão lá no tribunal. Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas informações, por isso que eu disse que queria bater um papo, e eu faço revisão da vida toda todos os dias. 3, 4 revisões todos os dias, eu faço cálculo, faço análise, e quando eu faço essa análise, eu analiso o benefício de forma geral. Eu não pego ali só já quero fazer a revisão da vida toda e inserir salários de contribuição antes de 94, ponto. Não, analiso tudo. E eu me deparo com muitas informações aqui que eu acho que é importante passar para vocês. Então me acompanhe até o final do vídeo e eu tenho certeza que essas informações aqui ela só vai agregar conhecimento para você que tem interesse na revisão da vida toda ou em outro tipo de revisão, tá bom? Então sendo assim, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Queria aproveitar esse momento pedir para você que está me vendo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Gente, é o seguinte, todos os dias eu pego para analisar casos de pessoas que se aposentaram e que têm interesse em fazer a revisão da vida toda. E são os mais diversos casos: aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, na grande maioria, aposentadorias. E é comum eu me deparar com informações ou com algum tipo de revisão pontual, eu verificar ali, eu identificar que tem erro na aposentadoria, e nesse caso é possível fazer a revisão pontual. Pontual que eu digo, não precisa depender de nenhuma decisão de tribunal. E isso é vantajoso para o segurado que me procurou para fazer a revisão da vida toda, porque a expectativa dele estava sobre a revisão da vida toda, eu acabo ali identificando e informando para ele que existe outra revisão. E o que me chama muita atenção, em muitos casos, tem pessoas que me procuram somente para fazer o cálculo, porque já entrou com a ação com outro advogado, e me causa espanto quando a pessoa fala para mim que o advogado ele não fez cálculo. Ele simplesmente olhou, observou o CNIS ali do segurado, identificou que a pessoa possui contribuição antes de 94, não, o senhor tem direito, vamos entrar com a ação, vai lá e entra com a ação. Só que, nesses casos, sabe se o benefício da pessoa ele vai ser majorado, vai ser diminuído com a revisão da vida toda, porque é possível. Muitos casos, quando você insere ali todos os salários de contribuição antes de 94, ele diminui em vez de ele aumentar. Então, se não faz o cálculo, a realização do cálculo, o advogado não vai saber. E pasmem, em muitos casos acontece isso. Muitas pessoas procuram um sindicato para fazer a revisão. Ontem estava falando com o senhor, ele disse que o sindicato, ele procurou o sindicato para fazer, o responsável informou para ele: eu faço ação, mas somente com as informações que tem no CNIS, no extrato previdenciário. Gente, no CNIS só vai constar, regra geral, só vai constar informações, salários de contribuição a partir de janeiro de 82. Antes não tem. São exceções, se tiver. Quando a pessoa pediu para fazer alguma alteração de CNIS, caso contrário, não tem. O que vai constar ali no CNIS são vínculos. Então a gente tem que pegar esses vínculos, identificar o salário de contribuição, lançar ali no sistema de cálculo e fazer. Então não é uma questão simples e rápida, inclusive como muitas pessoas já falaram para mim: doutor, faz aí para mim rapidinho, em 10 minutos você faz o cálculo. Não é assim, não é simples, não é rápido. Para fazer simples e rápido, que nem eu acabei de mencionar do sindicato, é tranquilo de fazer. O problema é saber qual que é o direito certo do segurado. E nesses casos não fazem, não sabem. Lá no final da ação a pessoa se depara ali com uma ação improcedente porque não tem direito. E pior, existem casos de que o benefício do segurado está errado. E a pessoa ela foca somente na revisão da vida toda, e quando chega lá no final da ação, o INSS, na hora que ele vai contestar, porque quando você entra com a revisão, você está chamando a atenção do INSS. Então, entrou com a revisão da vida toda, por exemplo. Ao contestar, o INSS, se ele identificar que o seu benefício tem algum erro e isso vai reduzir o seu benefício, ele vai reclamar isso.
não naquela ação, mas ele administrativamente ele vai analisar seu benefício de novo e você vai ser notificado que seu benefício está errado, ele precisa ser reduzido e eventualmente você vai ter que devolver valores que recebeu indevidamente, porque o benefício está errado. É possível acontecer? É. Tem um caso de um segurado que eu fiz para ele, a revisão da vida toda não foi vantajosa para ele. Mas ele mesmo me informou para mim, doutor, eu entrei com um pedido de revisão no INSS faz um tempo já, porque para mim estava errado, eu não me conformava com aquela concessão. O INSS identificou que ficou um período fora, que não foi inserido na aposentadoria dele. Um período até razoável. Só que esse período ele não tinha comprovação de salário. E quando não tem comprovação de salário, é utilizado na média do cálculo o salário mínimo. Essas médias foram inseridas no cálculo da aposentadoria dele e o benefício reduziu, mais de R$300 por mês. Ele foi prejudicado. Onde eu quero chegar com tudo isso, gente? Se você procura um escritório, se você procura um contador para fazer tudo isso, e não faz essa identificação, não faz essa análise completa, não faz cálculos, verificando se é vantajoso inserir os salários anteriores, lá no final você pode ser pego de surpresa, como esse cliente meu ele foi pego de surpresa. O benefício dele foi reduzido. Então, sempre faça o seu pedido diante de um parecer, diante de cálculos. Todo mundo que me procura, eu incluo na minha agenda aqui para me fazer análise. No dia, eu informo para o cliente, eu faço um relatório explicando o benefício foi concedido da sua aposentadoria em tal valor, considerando as regras da revisão da vida toda, o seu benefício deveria ter sido assim, o valor da causa ficaria assim. E entrego para ele um cálculo. Geralmente os cálculos são de 15 a 30 páginas, para a pessoa verificar. Tudo isso a gente junta no processo. É um mínimo que deveria ser feito por qualquer advogado, e não simplesmente pegar o CNIS, jogar lá e falar, excelência, aí ele tem contribuição antes de 94, revisão da vida toda para ele, tá? Ele tem direito. Aí sabe o que as pessoas quando questionaram, que alguns já me falaram isso, questionaram os seus advogados? Doutor, o senhor não fez cálculo, e agora como que vai saber? Não, isso daí é papel do INSS fazer o cálculo, fica tranquilo, lá ele vai, no final da ação, ele vai fazer o cálculo. Não, gente, é obrigação de quem está entrando com a ação. Principalmente. Na verdade, não é uma obrigação. Você pode entrar com a ação sem fazer cálculo. O problema é que lá no final você pode ser prejudicado. Essa é a dica principal que eu trago para vocês, tá? Para quem não entrou com a ação, para quem não procurou seu direito ainda, antes de fazê-lo, procure alguém e cobre. E fala, não, eu tenho que saber quanto que vai ficar o benefício. Não é simplesmente entrar com a ação. Muito importante isso, gente. Outra questão que eu gostaria de abordar, que é muito comum, nós, na hora de realizar o cálculo, na hora que eu vou fazer o cálculo, eu tenho que identificar os salários de contribuição do segurado. Como que eu vou fazer para saber quais são os salários de contribuição, os salários que essa pessoa recebeu antes de 94? Já sabemos que de janeiro de 82 até 94 consta no CNIS. E o período anterior? Não sei. Quais são as opções? Carteira de trabalho. Ali tem o registro do segurado. Nas páginas de alteração de salário terão os salários de alteração. Também outra opção, RAIS, requerida ali no Ministério do Trabalho, tem todo o histórico de salário do segurado. Fichas de contribuição, ou seja, tem que solicitar essa documentação. Tem muitos casos de pessoas que não têm a sua carteira de trabalho mais, foram extraviadas. Então nós temos que identificar esses salários para lançar. Em muitos casos a pessoa não tem. Então a gente tem que fazer o requerimento, por exemplo, da RAIS. Demora, em muitos casos demora. Tem casos que tem pedido aqui desde fevereiro, desde março, aguardando análise aqui no escritório. Enquanto eu não tenho essa documentação, se um segurado não tem uma carteira, não tem a RAIS, não tem como comprovar, eu não faço o pedido. Não faço. Eu teria a possibilidade de fazer? Tenho. A lei ela autoriza. Quando você não tem acesso às informações ao salário de contribuição, você pode aplicar na média do cálculo o salário mínimo vigente à época. Posso fazer isso. Inclusive, é uma das hipóteses de simulação que eu faço. Bom, se não tem, deixa eu ver como que ficaria utilizando os salários mínimos. Não, ficaria bom. Mas poderá ficar melhor se eu utilizar os verdadeiros salários contribuídos na época. Então eu prefiro aguardar. Eu só faço nesse caso de utilizar salário mínimo quando a aposentadoria do segurado está prestes a superar o prazo decadencial. Caso contrário, eu aguardo. A minha recomendação é esperar, né? Não tem por que você fazer tudo nas pressas e ser prejudicado. E um documento mais importante que eu considero é a cópia do processo administrativo.
As aposentadorias recentes, de 2018 para cá, em muitos casos é possível, quando a gente acessa o portal do INSS, já ter disponível ali para baixar a cópia do processo, ali do processo administrativo. Só que em muitos casos, né, que já são mais antigos, não tem. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o requerimento ali no portal do INSS, solicitar a cópia do processo administrativo e aguardar o deferimento. Porque ali na cópia do processo tem toda a memória de tudo que foi utilizado de documentação, tudo que foi considerado e desconsiderado no cálculo da aposentadoria. Inclusive, a cópia do processo administrativo ela tem que ser juntada no processo. Sabe o que acontece? Não são todos os casos, porque varia de juiz para juiz, né? Depende, cada um tem um entendimento. Mas na maioria dos casos, inicialmente, eu já protocolei algumas ações sem cópia do processo. Juntei o processo ali, porque esses casos eles estavam prestes a superar o prazo decadencial. O juiz ele despacha, né? No processo ele abre o despacho e pede para juntar a cópia do processo. Todos pedem para juntar a cópia do processo administrativo. Então, não adianta fazer na pressa, gente. Essa é a minha dica para vocês. Reúna a documentação, faça o cálculo, não faça ação sem o cálculo, não entre com a ação sem o cálculo. Não tem processo administrativo? Você está me vendo agora, não entrou, você quer esperar um pouco mais para fazer a revisão da vida toda? Vai ali no portal da INSS, no seu celular ou pelo computador, verifica ali se tem disponível para você fazer o download a cópia do processo administrativo. Tem? Tranquilo. Quando você for procurar seu direito, você já tem. Se não tem, faz o requerimento, porque demora. E lá na frente você vai precisar juntar toda essa documentação. Não adianta outras pessoas, de repente, falar que não precisa. Precisa, gente. Precisa, porque lá na frente o juiz ele vai pedir para você juntar isso no processo. E a cópia do processo administrativo, ele tem tudo ali. De repente você não tem a sua carteira mais, mas tem a cópia da sua carteira lá no processo. Ah, você utilizou um PPP para comprovar uma atividade insalubre, não tem mais, mas ali no processo tem a cópia. Tem tudo o que aconteceu no processo da sua aposentadoria lá dentro. Esse é um dos principais documentos. Então, a minha dica para você, para me finalizar esse vídeo, revisão da vida toda. Então, não tem atualização, não tem novidades, mas o que eu digo para você, vá atrás do seu direito. Não deixe para a última hora, não fique aguardando decisão da STF, vá atrás do seu direito. Reúna a documentação, porque em muitos casos a documentação é necessário fazer o requerimento, ela pode demorar para ser deferida. Então faça isso. E essa semana, no início da segunda e terça eu fiz um curso, eu fiz um curso de tese de revisional e algumas teses boas. Logo vou estar colocando em prática para tentar ali corrigir alguns benefícios de muitos segurados que foram prejudicados. Nesse curso, né, são advogados e o meu professor, ele é um advogado especialista em direito previdenciário. Ele é militante na área já faz quase 21 anos, se não me falha a memória. Ele fez um breve comentário sobre a revisão da vida toda e ele disse que a revisão da vida toda, ele acredita que ela será aprovada. Ela não tem por que não ser aprovada. Inclusive, ele acredita, né, aquela questão da modulação dos efeitos da decisão, ele acredita que isso também é fora de cogitação, que não irá acontecer. Eu acredito também, né, como eu sempre falo para as pessoas, é possível a modulação do efeito da decisão, mas acredito que não vai acontecer, né, porque existem alguns requisitos para ser aplicada a modulação do efeito lá na decisão. Então, o que o meu professor concluiu é o seguinte, que a revisão da vida toda ela pode passar. Nós não podemos afirmar 100% porque nós sabemos como que é o STF, né, gente? Mas, juridicamente, é uma revisão aprovada. E ele falou o seguinte para nós, ele falou, na advocacia previdenciária, quando for aprovada a revisão da vida toda, nós teremos trabalho nos próximos 10 anos. Porque isso pode trazer outras questões, outros levantamentos e outras teses acerca da revisão da vida toda. E para finalizar, eu tenho uma dica para vocês. Nós temos uma tese e após o julgamento do STF sendo concluída ali pelo STF e for favorável, eu vou começar a reunir todas as pessoas que entraram em contato comigo de aposentados que já superaram o prazo decadencial, inclusive uma sugestão para você. E após a decisão, eu vou reunir essas pessoas e eu vou entrar com o pedido delas, porque eu tenho uma tese de que o prazo decadencial ele deve ser contado a partir da decisão lá do STJ, lá em 2019. É uma tese, tá, gente? Não tem força, não tem julgamento, mas para uma tese ganhar força, tem que começar a ter ação.
Então, nesse caso, eu vou reunir todas as pessoas que me procuraram, eu tenho tudo agendado aqui, só que somente a partir da decisão da STF. Então, é uma luz lá no final do túnel para quem perdeu esse prazo, né? Já não tem direito de fazer revisão. Certo, gente? Basicamente, era só para bater um papo, trazer para vocês aqui informações que eu vejo no dia a dia e que pode facilitar para você que ainda não procurou um advogado, um especialista para fazer cálculo, e que precisa reunir essa documentação, precisa ficar ligado em alguns pontos, tá? Principalmente, só para fechar agora, gente, não deixe o advogado entrar com a ação, não entre com a ação sem fazer cálculo, sem utilizar a documentação correta, sem comprovar os seus salários. Porque se você deixar fazer isso, pode acontecer de você ser prejudicado lá no final, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Semana que vem, mais conteúdo novo aqui para vocês no canal. Quero agradecer a presença de todos e até a próxima.